Nesse bloco nós vamos falar sobre legislação e práticas aplicáveis às escolas de educação superior. Nós temos que pensar sempre no aspecto da legislação, no aspecto interno e no aspecto externo. Aspecto interno, toda entidade educacional, quer de educação básica superior, tem sempre que ter uma mantenedora. As entidades públicas têm como mantenedora a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, e as entidades da iniciativa privada têm sempre uma mantenedora constituída sob qualquer forma jurídica prevista, fundação ou associação, em caso de ser entidades sem fins lucrativos, ou sociedades anônimas e outros tipos de sociedade, principalmente a sociedade limitada, que é mais frequente, como mantenedora. Nós podemos ter até firma individual como entidade mantenedora de instituição de ensino. A entidade mantenedora tem sempre um estatuto ou um contrato social. O estatuto em caso de sociedade anônima, em caso de fundações ou em caso de associações. Contrato social nas outras composições societárias. Esse estatuto ele precisa ser registrado em junta comercial ou em cartório de pessoas jurídicas e aí ter personalidade jurídica, você passa a ter uma vida própria na sua instituição. Então você tem a sua mantenedora, tem lá o seu registro, tem o seu CNPJ, você tem a inscrição, você tem tudo isso, você tem a personalidade própria, mas você tem ao lado disso a entidade mantida, que é a instituição de ensino. Essa não tem personalidade jurídica e ela tem normas próprias do seu modo de trabalhar, definida ou em estatuto e regimento, no caso das universidades e centros universitários, ou no caso de isoladas só o regimento. Então o regimento, o estatuto e regimento, dependendo do tipo de instituição, define as características e o que define claramente os direitos e deveres de todas as integrantes da comunidade, define quais são os cursos, define todo o cenário das instituições. Esse documento, do estatuto da mantida, ou o regimento da faculdade, ele não é registrado em cartório. Ele não cria uma personalidade jurídica. Ele é, no máximo, registrado em cartório dos títulos de documentos, porque para ter pelo menos uma definição melhor, um depósito legal, mas não é obrigatório. E o que é obrigatório é o estatuto da mantenedora ou o contrato social da mantenedora, que assim, para ter personalidade jurídica. Essa norma regimental, estatutária da mantida, define as linhas operacionais da IES, das relações da comunidade educacional, e tem, inclusive, um velho parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 282, de 4 de setembro de 2002, da Câmara de Educação Superior, parecer 282 de 2002, que estabelece um roteiro, uma sugestão de roteiro para o regimento das instituições. Você não está obrigado a seguir esse roteiro, mas é o comum você ter essa norma regimental a partir de um roteiro recomendado pelo Conselho Nacional de Educação através da Câmara de Educação Superior. Diferente da Escola de Educação Básica. Escola de Educação Básica você tem um regimento, mas você pode inclusive escrever o texto corrido sem ter necessariamente que estabelecer artigo, parágrafo, etc., como acontece nas normas das instituições de ensino superior. Quando nós falamos de legislação, vimos que é necessário ter a observância das normas externas, naturalmente a Constituição, as leis federais, os decretos, as portarias e quantas portarias são editadas, os pareceres e resoluções do Conselho, mas é importante que se tenha sempre em mente que a LDB deixa claro no artigo 44 o que é o ensino superior. Às vezes há muita dúvida, por exemplo, sobre o tipo de curso. Curso de extensão é um curso superior ou não? Ele é um curso superior, porque ele está previsto entre os 4 itens do artigo 44. A
A abrangência do ensino superior, segundo a LDB, fala nos cursos sequenciais por campo de saber, os cursos de graduação, a pós-graduação compreendida nos programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento e os cursos de extensão. Então, a pós-graduação lato sensu, ela normalmente envolve especialização e aperfeiçoamento. Os MBAs, por exemplo, estão incluídos. No Brasil, os MBAs são cursos de pós-graduação lato sensu. Mestrado, doutorado, pós-doutorado é estrito sensu. Mas é comum, às vezes, ter uma certa dúvida sobre o que é especialização, o que é aperfeiçoamento. Uns falam que deveria ser cursos até 180 horas, são cursos de natureza como aperfeiçoamento, e os outros são de especialização. Entretanto, o entendimento, já inclusive capitalizado pelo Conselho Nacional de Educação, é que quem define o que é especialização, o que é aperfeiçoamento, é a própria instituição. Você pode ter um curso de especialização, por exemplo, com uma carga horária pequena, uma carga horária hipoteticamente de 60 horas, de 80 horas, e ter um curso de aperfeiçoamento com 300 horas. Então não tem nenhuma norma que diz o corte de horas é tanto, isso ou aquilo. Isso está previsto, inclusive, no parecer do Conselho Nacional de Educação, devidamente homologado pelo ministro, portanto com validade, deixando claro que a instituição define a seu critério o que é especialização, o que é aperfeiçoamento. Isso é uma novidade para muitos que talvez até participem desse nosso fórum, porque quebra uma tradição de ter alguma norma que diz que era assim ou assado. Antigamente tinha CAPES, há muitos anos atrás, tinha verba, inclusive, para as instituições de ensino. E aí ela tinha cursos de aperfeiçoamento que tinham um determinado valor, que eles subsidiavam, na época dos bons tempos, de recursos do governo federal para instituições privadas. E o outro curso era de 360 horas, de especialização. Hoje não existe mais isso. Então, a instituição que define como são as normas para acesso e, consequentemente, o que é esse controle que a instituição tem que ter. Agora, a instituição, na verdade, tem que ter cadastro, tem que ter nos seus controles acadêmicos os alunos todos da instituição, matriculados nos sequenciais, na graduação, na pós-graduação lato sensu e na especialização, na extensão, o que não é muito comum. Talvez os secretários de estabelecimento de ensino superior estejam desde já fazendo seu protesto, com uma justa razão, mas injustamente pela legislação. Você tem que ter controle dos seus alunos de extensão, você tem que ter prontuário, você tem que ter um registro acadêmico. Você não pode simplesmente dar um cursinho e não ter esse controle. E você tem que observar que isso tem sido mudado, até mesmo porque cabe à instituição definir a incumbência, ou seja, a LDB diz claramente que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas gerais, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Então, sua proposta pedagógica você define como você julgar melhor. Você pode ter uma proposta mais flexível, mais curta, mas você ter realmente essa proposta pedagógica definida pela instituição. Isso está previsto no artigo 12 da LDB e que todos vocês já provavelmente viram e que diz claramente nos 8 itens quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Bom, a legislação fala também dos níveis que compõem a educação. Você tem a educação básica e a educação superior. A educação superior, artigo 21, está dito sobre esse aspecto da divisão, e você tem as subdivisões, como já colocamos. Agora, toda instituição tem que ter o seu projeto pedagógico institucional. Quando nós falamos em legislação e prática, nós temos que ter o seguinte: o que deva ter a instituição? Primeiro, definir o seu projeto institucional. Depois, definir o seu regimento. Depois, vai para o PDI e para os outros projetos. Mas você tem que ter claramente o projeto institucional, que é um instrumento político, filosófico, teórico, que norteia as práticas das IES
tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão, objetivos gerais específicos. Então, ou seja, o projeto pedagógico institucional, o famoso PPI, é uma definição da própria instituição. Ela define e dita essas normas que serão seguidas, deve ser elaborado, ideal por todos os membros da instituição, através de suas diferentes representações, mas é um instrumento que não traz grande extensão, é um documento curto e que define qual é o projeto institucional. Diferente do projeto de desenvolvimento institucional, do PDI, que vocês estão bastante acostumados a ver, o PDI já é um compromisso da instituição com o Ministério da Educação. Então, ou seja, você tem o projeto pedagógico, é um compromisso da instituição com a instituição. E, obviamente, com os alunos, com o conjunto que tem. Mas o PDI já é um comprometimento da mantenedora com a mantida e com o Ministério da Educação, porque diz que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, estabelece no prazo de 5 anos o que você vai desenvolver. Há, inclusive, um caminho, um subsídio para você montar um PDI, mas o PDI ele tem que ser analisado, tem que ser elaborado de uma forma objetiva. É difícil você colocar um PDI extenso, às vezes com 150 páginas, para funcionar bem. Não vai funcionar. O ideal é que você tenha um PDI menor, esse PDI que vai definir as linhas gerais, os compromissos realmente que você tem perspectiva de cumprir, e não ficar com o PDI com uma imensidão de obrigações para depois você não ter como cumprir. E aí você tem que fazer uma série de aditamentos a esse PDI. Temos que pensar também no chamado PPC, o Projeto Pedagógico de Curso, que é um instrumento de concepção de ensino e aprendizagem de qualquer curso de ensino superior. Então, você tem 3 projetos: o projeto institucional, o projeto de desenvolvimento institucional, o PDI, e você tem um projeto de curso, que são vários projetos, naturalmente. O PDI é um só, o projeto institucional é um só. Agora, o PDI, às vezes, pode ser a mesma mantenedora, ter 2 faculdades. O projeto institucional é o mesmo, mas os projetos pedagógicos passam a ser diferentes, muitas das vezes, e os projetos de curso, cada um tem o seu projeto de curso que deva ser, se possível, tornado público. Agora, dentro de um aspecto de legislação, nós não podemos deixar de falar e citar a importância dos sistemas eletrônicos adotados pelos órgãos do poder público. Hoje você tem o mais tradicional, que é o EMEC, certo? Sistema eletrônico, que todos vocês estão acostumados, que substituiu o Sapiens, que por sua vez substituiu outros instrumentos, como o SIDOC, por exemplo, que permite uma visão geral da instituição. O Sapiens, ele é um trabalho contínuo, de aperfeiçoamento contínuo. Ele foi criado em 2007, nós já temos aí alguns anos, 7 anos aí de vigência. Tem sido, às vezes, trava, às vezes, os problemas que vocês já estão acostumados a sentir, mas é um programa, um sistema que está funcionando. E hoje é perfeitamente possível, através do EMEC, você olhar os dados da sua instituição e de outras. Da sua instituição você vê tudo, todos os seus processos, das outras instituições você vê todo o cenário. A grande novidade agora do EMEC foi a inserção já dos cursos de especialização. Se você entrar em cada instituição, você já tem, hoje já tem 2.100 mais ou menos cursos inseridos, embora tenha prazo até esse começo de setembro, finalzinho de agosto. As instituições estão inserindo, devem aparecer talvez uns 20 mil cursos de especialização, nomenclaturas muito variadas, e que você tem o EMEC como sistema básico operacional. Mas você tem também outro sistema, que é o SISTEC. O SISTEC é um sistema que funciona para as escolas técnicas e tecnológicas. As instituições de ensino superior hoje podem ter escolas técnicas, cursos técnicos no nível médio, mais ou menos parecidos com os colégios de aplicação do passado, que ainda continuam existindo, mas tem um ambiente próprio, que é o SISTEC, que
que é um ambiente só para os cursos técnicos, coordenados por uma outra secretaria, que é da Educação Tecnológica, Profissional e Tecnológica. Você tem também o SINCEBAS, que é um sistema eletrônico voltado para as entidades com certificação de entidade beneficente de assistência social, as filantrópicas. É um outro ambiente. Um não fala com o outro, que não fala com o outro. Então, o EMEC não fala com o SISTEC, que não fala, por sua vez, com o SINCEBAS. São sistemas distantes, mas que você tem que inserir os dados isoladamente de acordo com cada sistema. Mas, de uma maneira geral, está funcionando. Você tem outros sistemas, você tem o sistema da plataforma Lattes, por exemplo, de inserção tem o sistema da CAPES, o sistema dos periódicos. Então, você tem uma série de dados que são dados previstos em cada instituição. De acordo com a instituição, você tem características próprias. Quando nós falamos em legislação educacional, não podemos esquecer do Sistema Nacional de Avaliação e, dentro desse sistema, as comissões próprias de avaliação, as CPAs, que são extremamente importantes. O Sistema Nacional de Avaliação é um tripé, calcado no ENAD, que avalia o produto, avalia o aluno, calcado na avaliação externa feita pelo MEC e avaliação feita pela própria instituição, que é a autoavaliação. A avaliação externa, nós estamos com uma série de falhas. O Ministério da Educação não vem tendo condições de aplicar e visitar as instituições, aí criou alguns atalhos, com portarias ministeriais, etc., permitindo que você tenha conceitos preliminares que às vezes são definitivos. Não vamos entrar em detalhes, mas isso é uma aberração, mas é o que hoje funciona, e funciona de uma forma mais ou menos pacífica, onde as instituições se acostumaram a viver com o ilegal e se beneficiam até, quando você tem nota da avaliação 3, você escapa de uma avaliação externa, mas está errado. Quando você tira 2, você quer protestar, mas você aceitou a regra do jogo, é mais complicado. Mas nós temos a CPA. A CPA, ela deva ser definida pela instituição, tem regras definidas no sistema de avaliação e que naturalmente precisa ser trabalhado de cada forma, de cada volume, mas tem que existir as comissões próprias de avaliação. Um outro fato também, um outro grupo, esse traz muita preocupação, principalmente em instituições pequenas, são os núcleos docentes estruturantes, os M10, que foram criados a partir dos cursos de Direito, Medicina, depois foi estendendo e tal, e há uma regulamentação pela CONAS, pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, estabelecendo o que é o núcleo docente estruturante, que foi criado por uma resolução, ela foi surgindo gradualmente e acabou que o conceito de NDE, ele surgiu de uma forma forte, foi incorporado de forma obrigatória. Todos os gestores têm que olhar para o NDE e o NDE tem que trabalhar num processo muito claro de escolha de seus membros e período de atuação e tudo isso. Bom, dentro desse contexto também nós vamos falar rapidamente na gestão das instituições de ensino no processo de admissão, registro acadêmico, transferência e diplomação, que são normas definidas conforme a característica de cada instituição. Você não tem normas rígidas, tem que ser todo mundo igual. Não, você define pela sua própria instituição. As normas são estabelecidas pelo Estatuto ou Regimento da IES, que tem como funciona o processo, como é que é a admissão, se tem processo seletivo, se não tem, como é que vai ser a nota de corte, etc. Tal. A própria vida escolar e a transferência e diplomação desses alunos. Tem que pensar também nesse conjunto de documentos, nas normas financeiras, que são definidas pela mantenedora, o contrato de prestação de serviço, que isso é um tema de um outro encontro, o sistema de matrícula convencional ou online. E esse é o grande problema que tem se você vai adotar um sistema convencional ou um sistema online. Você tem que pensar em educação à distância. Se você não é instituição credenciada, tem que ser.
porque você vai perder aluno. Hoje são 263 instituições credenciadas pela educação à distância, de um total de 2.000 e quase 500 instituições. Então, é um número de pouco mais de 10%, e que, se você não está nesse grupo, acelere. Aliás, vai ter momento agora de dar entrada do processo de credenciamento a partir de 1º de setembro. Cuide disso, porque senão quem está credenciado vai tomar os seus alunos. É uma realidade irreversível e, diga-se de passagem, no bem em muitas instituições. Você tem que também olhar, quando você fala em gestão, você fala em administração, os alunos com necessidades especiais, que têm características de atendimento diferenciado. Então, você não pode pensar, e às vezes você tem que ser frio, analisar e dizer, se autodeclarar que não tem condição de atender aquele aluno. Porque se você diz que atende, depois você não dá conta, e aí a responsabilidade é sua. Imagine se todas as turmas de vocês tiverem a necessidade de um intérprete de Libras. Isso vai causar, primeiro, que não vai ter. Segundo, que vai causar uma grande dificuldade no sentido da operacionalização. É necessário que a instituição pense claramente como trabalhar com as transferências compulsórias, E aí caímos exatamente no aspecto dos bolsistas. Hoje você tem um forte financiamento do FIES, que representa uma significativa margem de receita das instituições. Você tem o ProUni, você tem bolsas de filantropia e outras bolsas, mas você tem que ter controle bem feito sobre esse ponto, sobre o aspecto que você vir até se perder nesse aspecto. Bom, vamos caminhar para aspectos sobre os cursos de graduação. Os cursos de graduação, se você é universidade, centro universitário, cria por um ato do reitor ou do conselho, depende do conselho universitário, depende da estrutura de cada instituição, mas tem que inserir esse curso no sistema do MEC. Você tem que comunicar e aparecer seu curso lá no EMEC, no quadrinho lá. Você não tem que estar preso ao que estabelece lá. Você pode perfeitamente criar cursos inovadores e esses cursos inovadores serem acolhidos. Você depois só tem que pensar no reconhecimento deles, que às vezes é um pouco mais difícil. Mas você não tem que engessar, diremos que, a autonomia da instituição para criar o seu projeto pedagógico. Então você cria o curso que você quiser. Se for curso tecnológico ou técnico, você tem um catálogo, certo? Mas curso de graduação não existe um catálogo com cursos, com nomenclaturas. Existe um estudo antigo e tal, mas não vigor de tentar padronizar. Agora, você tem que observar e acompanhar para ver se os cursos seus estão batendo com o que está no MEC. E também olhar para ver se está batendo com o seu site. Uma novidade, já falando rapidamente, são os cursos de pós-graduação, lato sensu, especializações, que tem que ser inserido no sua página do MEC. Ou seja, o seu cadastro tem que aparecer todos os cursos, e aí tem uma portaria específica, a portaria numa Instrução Normativa número 1, de maio de 2014, uma resolução do Conselho, número 2, de fevereiro de 2014, da Câmara de Educação Superior, que criou a sistemática do cadastro. Na verdade, não criou, já havia uma portaria anterior, mas ela revigorou, estabeleceu punição. Se você não tiver no catálogo, seu curso é irregular, inverteu o ânus da prova. Normas sobre registro acadêmico, vocês têm que observar essa nova portaria, 1224, de 18 de dezembro de 2013, que deu um prazo de 180 dias, foi até o dia 17 de junho, para comunicar os responsáveis pelos controles acadêmicos. E isso é um fato novo que mexe em todo o processo de gestão. Relacionamento de secretários, especialmente coordenadores, com os procuradores institucionais. É fundamentalmente importante. Você tem que pensar em ter um bom relacionamento da sua equipe. Ou seja, você não faz uma administração sem um bom relacionamento global. Mas o relacionamento com os procuradores institucionais tem que ser extremamente importante. Sem isso, há uma total crise na própria instituição. Então, ao encerrar essa nossa fala sobre os
profissões, sobre novas funções, e observamos que tem tido evolução, vai ter muito mais evolução. E não só é o secretário, o diretor, que eram realmente os responsáveis hoje, você tem um conjunto de pessoas e você tem que ter um trabalho de educação continuada. Você não consegue pegar uma pessoa, colocá-la na escola, numa faculdade, numa secretaria, num controle acadêmico, sem ter um amplo processo de capacitação e aperfeiçoamento constante. O Instituto coloca-se à disposição nessa tarefa e a gente espera que possa contribuir com vocês e esse fórum possa ter contribuído com algumas reflexões. Nós vamos ter mais um outro painel sobre as precauções jurídicas na escola, mas em linhas gerais eu me despeço de todos vocês aqui e espero podermos estar nos vendo em outro evento presencial ou virtual do IPAI. Muito obrigado.